Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para conversar com a doutora Inanjaya Kawane Heck. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, Notarial, Registral e Direito do Trabalho. Doutora Inanjaya, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina, pelo convite. Fico muito feliz em poder trocar esse papo com você na data de hoje. Doutora, nós que agradecemos por ter aceito o convite. Nesse espaço de diálogo, vamos iniciar nossa conversa do porquê do direito. Como é que você veio parar nesse ambiente? Quais foram suas inspirações para a área jurídica? Então, chega a ser cômico, assim, acho que é um pouco diferente da situação dos outros advogados. Eu decidi essa carreira com 5 anos. Muito precoce. Nova, bem precoce, realmente. Eu tinha uma ideia, tive alguns problemas na família, enfim, e me gerou curiosidade a questão do direito. Quem julgava, quem decidia, quem defendia, principalmente na área penal, eu acho que é a coisa que a gente vê em filmes e tudo mais. Questionei minha mãe na época em relação a isso, mas eu era muito pequena, né? E a minha mãe, eu acho que muito interessada em já querer ver o futuro de uma filha, talvez cursando uma faculdade, né? Ela me levou ver um júri. Eu tinha 5 anos de idade na época. E verifiquei aquele júri, olhei toda a situação e disse assim, não, realmente, ele matou uma pessoa, eu daria 100 anos de cadeia para ele. Aí a minha mãe começou a me explicar que não era, eu teria que fazer primeiro uma faculdade, posteriormente eu teria que estudar se eu quisesse ser uma juíza, porque só a juíza dava pena. Então foi algo bem cômico. Minha mãe passou muito tempo me explicando sobre aquilo e aquilo sempre me instigando a querer chegar lá. No momento que eu precisei, chegou o momento de prestar um vestibular, eu tinha certeza do que eu queria fazer e lá fui. Não tinha ideia de advogar ainda, né? A gente sempre chega na faculdade com a ideia, às vezes, de ser ministro do STF. Exatamente. Mas a advocacia em si foi me instigando no decorrer da faculdade daí. E com a sua mãe lhe apresentando esses caminhos até chegar à universidade, dentro disso a inspiração para o reconhecimento, né? Como você disse, a gente chega lá achando eu quero ser juiz. No primeiro dia de faculdade, o que você vai, qual é a tua vocação, né? Exatamente. Juíza. E a minha mãe, uma curiosidade é que a minha mãe não é dessa área, né? Ela não tem formação. Então foi uma coisa que ela gostaria que eu fizesse, né? Ela gostaria que eu fizesse a faculdade. Então ela me instigou a todo momento a fazer isso. Inspirando a seguir esse trajeto. Doutora, e dentro das áreas de atuação, qual é a sua área preferida? Qual a área que você mais trabalha? Então, eu tenho 2 pós, né, em Direito Imobiliário, Notarial e Registral e Direito do Trabalho, mas eu tenho uma paixão pelo Direito Penal. Talvez por essa razão da infância, né, meu primeiro contato foi em relação ao Tribunal do Júri, é algo que eu sou apaixonada realmente. Gosto muito do Direito Penal. Não tive a oportunidade de fazer tantos júris, né, mas o pouco que eu tive contato sempre me instigou a querer mais. Dentro desse meio de atuação, por ser mulher, tem encontrado alguma dificuldade? Como você vê esse cenário para o gênero feminino? Eu diria assim, eu nunca precisei enfrentar algo muito de cara, né? Assim, um problema realmente grande em relação a isso. As pessoas, elas têm, se existe o preconceito, às vezes é um preconceito meio velado, né? Então, nunca precisei discutir ou me impor excessivamente em relação a ser mulher. Mas eu vejo em outras colegas que essa situação já ocorreu. Então, eu me vejo como uma pessoa privilegiada em relação a isso. Mas compreendo e tenho plena consciência que existe, sim, uma grande dificuldade em ser mulher num ambiente extremamente masculino. A importância, né, como eu falava anteriormente em outra entrevista, sobre ocuparmos esses espaços de diálogo para o próprio lugar de fala, né? Porque ninguém pode exercer por nós esse papel senão nós mesmas, falando das nossas dificuldades, das barreiras que a gente atravessa no dia a dia. Claro, mulheres com privilégios, outras nem tanto, enfrentam dificuldades diferentes, mas é muito bom
ter profissionais maravilhosas atuando na área, ocupando esses espaços e inspirando outras pessoas, outras mulheres a seguirem esses caminhos. Como a doutora Fernanda falou anteriormente, tudo inicia de alguma forma, nada cai do céu e do nada, né? Tudo tem um porquê, um começo, um meio, a chegar a um fim, né? Exatamente. Eu acho de extrema importância abrir esses espaços para as mulheres, enfim, né? Claro, nesse momento nós tratando da questão das mulheres, para que as outras também entendam que não, realmente, onde você quer chegar, quais são os caminhos a serem trilhados, né? Ouvir de outras mulheres as dificuldades, ou às vezes a que não tem a dificuldade, mas por que não teve a dificuldade, né? Exato. É muito importante isso. Eu vejo também, doutora, que a situação a dificuldade, a timidez, as mulheres, elas são muito... eu tenho uma dificuldade em convidar pessoas porque elas não querem aparecer. Eu não me sinto segura. Então, eu acho que criar esses ambientes informais para que possamos ocupá-los de forma descontraída, apresentar o trabalho, ver que não é todo essa dificuldade também, né, de falar em público. Exatamente. Se colocar na frente de uma câmera, sem dúvidas, traz nervosismo, né? Você estar falando... Por exemplo, nós aqui nesse momento, é uma questão informal. Por exemplo, eu estou falando da minha vida, é algo então que eu domino, né? Não é um assunto que às vezes é do direito, que possa trazer uma certa dificuldade ou um nervosismo, mas mesmo assim gera nervosismo, né? Não adianta. A gente tem o receio de aparecer, mas tem que buscar aos isso. Pouquinhos a gente vai se soltando. Exato. Doutora, dentro da área do direito imobiliário, tem uma situação sobre contratos que eu observo que as pessoas elas não têm por cultura o costume de registrar esses contratos. O que assim, a doutora poderia trazer para nós em relação a esse tema? Exatamente assim, Sabrina. A gente não pode nunca generalizar, Isso. Mas uma grande parcela da população faz o dito contrato de gaveta, né? E não tem o hábito de registrar em cartório essa compra desse imóvel. Uma coisa que eu sempre fiz a pós-graduação e sempre alerto a clientes e todas as pessoas que eu posso é em relação a isso. Inclusive, algo curioso, no cartório, inclusive de registro de imóveis, tem um cartazinho dizendo que quem não registra não é dono. Então, a necessidade da população, num geral, compreender que no momento que você faz um contrato, há necessidade de transformar esse contrato em uma escritura pública e, posteriormente, averbar na matrícula do imóvel esse contrato para definitivamente eximir qualquer possibilidade de ter problemas no futuro. Né? Porque, como eu falei anteriormente, quem não registra não é dono. Tem que tornar esse ato público para que as coisas possam evitar problemas futuros, né? Eu vejo que, processualmente, trabalhar com contratos de gaveta é uma dificuldade imensa. E também a gente não consegue passar, não existe o contexto de segurança jurídica. Exatamente. Nada é certo, tudo depende, né? A gente faz piada com o depende, mas realmente... Realmente. E o que acontece? Qual é o final disso tudo? Ter um problema entre duas partes, que muitas vezes daí não se entendem, não tem algum problema de penhora, ou enfim, né? Que vai ter que chegar nas mãos do juiz, para ele sim decidir quem tem ou não razão em relação a isso. E o que acontece? Demora processual, porque o fóruns, no geral, todos abarrotados de processos. Então, tem a questão do tempo, tem a questão que vai ser um terceiro que vai decidir qual é a solução daquela problemática. Então, o ideal sempre é evitar chegar nesse ponto, né? A resolução do conflito antes de chegar ao judiciário seria o caminho mais indicado e às vezes eu acho que também dentro do sistema a gente está tentando transformar e não levar tanta coisa ao judiciário, né? A litigiosidade ela é muito complexa, às vezes esse terceiro vai decidir de forma que não vai gerar
não vai agradar nenhum e nem a outra parte, né? É o que a gente tem visto dentro da nossa profissão. Exato. Sempre vai ser o 8 ou 80. Então, se é possível conseguir chegar numa forma de consenso entre ambas as partes, às vezes um cede ou outro cede, é o ideal. E a questão do registro do contrato ainda vai ser totalmente diferente, porque você não vai precisar nem ceder nada. Você está exercendo plenamente seu direito e não vai precisar ceder nada, porque é simplesmente uma questão de registro, né? Que legal. Olha aí, pessoal, vamos adaptar a cultura, melhorar o sistema, facilitar a nossa vida, né? Exatamente. E sempre aprendendo. O bom desse espaço é que você pode trazer uma pontuação que a população no geral pode acender uma luzinha e conseguir dizer, não, realmente, eu tenho isso para fazer, já vou me alertar e vou me precaver, né? Então é muito interessante. Durante a fala da doutora, eu estava aqui pensando sobre a gente estuda tanto, por tanto tempo, e o tempo todo, não é só, são 5 anos de faculdade, a gente estuda e aí passa na prova da ordem e tá tudo certo. Não, a gente está sempre atualizando, porque a legislação, ela se transforma o tempo todo. E aí eu fico pensando que isso é uma forma de devolver à sociedade tudo o que a gente aproveita desse estudo, né? Compartilhar conhecimento é fazer com que a sociedade ao nosso redor evolua de certa forma. Exato, é um trabalho social, né? Então a gente se forma, né? É uma profissão, enfim, é a nossa fonte de renda, mas acima de tudo você está contribuindo para o melhoramento de cada ser que você toca. Então é uma profissão que eu acho brilhante. Como um médico, por exemplo, trata o corpo, que às vezes tem algum problema, o advogado trata a questão financeira, muitas vezes trata, não como psicólogo, né, mas às vezes até dá um apoio moral, algo nesse sentido, porque é sempre necessário, porque ninguém vem até nós, não é um costume pelo menos, né, vir até nós sem problema. Geralmente vem quando o problema já está instaurado, né? Então, porque no geral, ninguém tem a cultura de se precaver. Geralmente já está o problema instaurado. Mas é o nosso trabalho social, então é muito interessante isso. A gente pode colaborar no dia a dia com muitas pessoas, né? Tem alguma história da sua carreira que tenha lhe marcado, que você lembre com carinho e que queira compartilhar conosco? Tem muitas histórias engraçadas de começo de carreira, assim, é complexo pensar em apenas uma história, né? Mas tem situações drásticas, até um ponto bem interessante para essa nossa conversa, foi uma conversa que eu tive uma vez com um juiz em Abelardo, de um tema muito polêmico, que eu acho que a grande maioria das pessoas iria ter dificuldade de digerir, né? Porque era uma questão de um processo penal, era um estupro de uma criança numa escola. Então, algo bem delicado, realmente. Porém, aquela criança já estava maior, na época que ela tinha sido violentada, ela estava com 9, 10 anos, e posteriormente, e os meninos que tinham feito esse crime, enfim, né, já estavam quase completando 21 anos. Numa conversa com o juiz da época, ele me falou assim, doutora, nenhum advogado aceita fazer a defesa desses 2 meninos que praticaram esse ato absurdo, né? Porém, se ninguém defender ele, vai passar impune. O que eu quero dizer com essa situação? A figura do advogado é extremamente importante. A nossa cultura, voltando, né, esse termo instiga que diz assim, advogado do penal defende bandido. Só que é uma necessidade. A nossa Constituição prevê que todo mundo tem o direito de defesa. Então, a defesa técnica daquelas pessoas e, enfim, de outros que cometem diversas atrocidades é extremamente necessário. Porque sem a figura do advogado para defendê-los tecnicamente, eles não podem ser processados. Então, a necessidade de ter alguém lá que visualize que aquelas pessoas a penalização está sendo aplicada dentro do que o direito prevê, e aí sim elas vão poder responder pelos atos que cometeram. Então, acho que uma coisa que mais me marcou na minha carreira foi essa situação, porque era algo que eu também eu tinha pavor, né? Porque é algo que mexe com a sensibilidade da gente, e aquela frase daquele juiz me impactou, porque realmente, se não houver a figura do advogado, eles iam passar impune. Então, a situação é
o advogado ele é essencial para a efetivação da justiça, seja para condenar ou para absolver. Sem o advogado não há processo. Exatamente. E sem o processo a gente não tem como condenar uma pessoa por um crime cometido ou defendê-la da autoria desse crime, não é? Exatamente. As coisas têm que ser realizadas dentro de uma caixinha. Nada pode ser colocado de fora para dentro daquela caixinha. Se existe uma pena, ela tem que ser aplicada àquele caso. Se não existe previsão legal, não pode ser aplicado. Então, a figura do advogado é justamente isso, para haver coerência, né? Não que o judiciário em si não possa fazer isso, né? Não significa isso. Porém, é extremamente necessário para fiscalização. Perfeito, doutora. Doutora, tem alguma mensagem que você queira trazer para a gente, deixar para os nossos telespectadores? Eu acho interessante a gente mencionar novamente essa questão de sempre olhar com bons olhos a nossa profissão, né? Nem sempre a gente tá para prejudicar ou ajudar, ou enfim, a gente tá ali para exercer o direito de ambas as partes. Pessoal, essa foi a entrevista com a nossa colega Inanjaya Cauana Reck, doutora, advogada. Eu agradeço a audiência de todos e um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada.